pacientes, todo mundo, a gente tinha atendimento. Daqui a pouco a gente vê um corpo boiando no Rio Jaguaribe. Um corpo. Brasil, um corpo. Você não tem noção. Parou o estúdio. Aquela pessoa com os braços cruzados aqui, boiando, porque... Fala, galera, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast 10 centavos de prosa. E hoje estamos aqui com a super convidada, muito top. Porém, antes de apresentar a convidada, eu queria pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar, curtir, enviar para sua família, para o seu primo, para o seu cunhado chato, para sua sogra chata também. Envie para essa galera toda. Deixe o canal mais forte. E hoje eu quero apresentar para vocês a nossa convidada. Olha, ela é mãe, é esposa, é filha, é cunhada, é tudo, mas ela é topzera, cara. A esposa do Rodrigo, a mãe do Júlio, da Lara e da Elis, a filha do Erivaldo e da Sueli, a irmã da Emily, a fisioterapeuta top de Nazaré, Erili, Mota, Sena, do quê? Costa! Aê! Senha brother! Que bom, meu prazer, né? Estar aqui com vocês. Certeza que hoje vai ser um dia. Uma manhã, uma madrugada, se você estiver assistindo na madrugada. Vai ser bem especial, não só para mim, né? Que eu vou poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre mim, que isso aí é maravilhoso. Mas para contribuir também, né? Com o Cosmo. Fique de boa. Fique leve, seja bem-vindo aqui. Aqui não tem negócio de tensão, de frescura. Nada. Aqui é uma troca massa. Estou em casa. Tá em casa? Com certeza. O povo acha que não tem cafezinho, tem cafezinho aqui. Tem sim, maravilhoso. Já aqui, até acabou. Li, sério mesmo, queria agradecer em primeiro lugar você pela sua presença, por você ter topado ser a nossa segunda entrevistada do nosso podcast. E hoje a gente vai estar aqui, na verdade, o intuito desse podcast é um compartilhamento, uma troca, é um momento em que você pode expor um pouco a sua história, porque muitas pessoas, como eu falei no primeiro episódio com o Marcelo, não sabem a história da pessoa por trás dela. Verdade. Vê a pessoa ali de boa, mas todo mundo tem sua história e muitas vezes a gente não sabe, né? Então aqui talvez seja o momento da gente contar um pouco da sua história, da história do entrevistado, brincar, se divertir, descontrair. É história atrás da história, né? História atrás da história. Então, fique bem à vontade, sinta-se em casa. E eu queria começar o nosso bate-papo hoje, como de costume, né? Pedindo para você contar um pouco da sua história, de onde você veio, onde você nasceu. Porque hoje você tem o quê? Tem já uma idade já de 60, brincadeira, 60 anos. Com essa cara de 15, que é não, isso? Também nem tanto. Mas você veio de algum lugar, você nasceu, que não Sim. foi aqui na cidade de Nazaré. Não. Você nasceu em algum lugar e veio. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, aonde você nasceu, onde você foi criada, na sua infância. Aí a gente vai desenvolver um pouco esse bate-papo até chegar onde você está hoje. Estamos hoje, né? Então vamos lá. Quem era Elisena, né? Costa agora. Tem um Mota também, não? Tem Erili, Mota, Sena, Costa. Isso. Então vamos lá. Eu sou natural de Salvador, né? Meu pai e minha mãe, eles se conheceram, né? E aí meu avô, foi bem interessante isso. Quando o pai foi pro seminário, né, em Recife, e aí meu avô, não, só vai casado. E aí meu pai casou com minha mãe, né? E foram para Recife. Explica o que é seminário, que talvez a galera não saiba. É verdade. Meu pai é pastor aqui na cidade de Nazaré. E seminário é como se fosse uma faculdade, para ficar mais fácil o entendimento, né? E ele foi estudar teologia, né? E graças a Deus ele é pastor. Então, esse período que ele foi, os dois tinham intenção de estudar em Recife, mas meu avô colocou o pé firme, né? Não vai, tem que ir casado. O pai da sua mãe? Sim, meu avô Mário. Não vai, tem que ir casado. E aí pronto, eles se casaram e foram. Na verdade, minha mãe foi primeiro para Recife. Sim. E aí ficou estudando acho que 6 meses, depois voltou para passar acho que 1 mês mais ou menos para preparando as coisas do casamento. Se casaram e aí foi. Nisso minha mãe ficou grávida e aí voltou para Salvador para me ter, porque era a primeira neta, né, da minha família. E seu pai ficou lá? Não, o pai também veio. Já veio. Já tinha concluído. Não, eles estavam estudando. Caramba, pensa aí. Saíram de lá do Recife. Universitários estudando. E aí minha mãe veio para... Se eu não estou enganada, minha mãe ficou 1 semestre, eu não sei exatamente.
aqui em Salvador, né? Depois que me teve, meu pai voltou. E eu sei que voltamos para Recife. E lá em Recife eu sei da história que foi muito complicado. Imagine, 2 universitários, Pense. com uma filha pequena, né? Eu sei que meu pai e minha mãe tinha uma creche na próprio seminário, né? Na faculdade tinha uma creche onde se colocavam as crianças para os alunos dos internatos conseguirem estudar. Uhum. Então, muito tempo eu fiquei na creche, né? Enquanto meu pai e minha mãe estudavam. E eu sei que as coisas não foram fáceis. E aí, quase 1 ano e 11 meses depois, minha irmã nasceu. Minha irmã já nasceu em Recife mesmo. Em Recife. Ela é lá de Recife mesmo. E de lá, a gente aí tem muitas histórias, né? Tem uma história que é bem interessante, que eu estava numa aula de natação pequena, eu acho que eu tinha uns 2 anos. E aí, interessante, Saulo, assim, minha memória, o pessoal fala que memória é de monstro, e é verdade. Uhum. Eu sei que nessa aula de natação, estava no seminário perto da piscina, e eu sei que eu caí nessa piscina. E aí, interessante que eu consigo me lembrar. Gente, eu tinha 2 anos. E eu consigo lembrar exatamente, eu acho que do professor que estava dando aula de natação, me tirar de dentro da piscina. Eu tinha 2 anos. Então, minha memória é muito forte. Eu lembro, lá em Recife, a gente chama aqui em Aipim, né? Lá em Recife chama macaxeira. Macaxeira. Então, Já fui lá, realmente. Macaxeira. Então, eu lembro que no prédio onde a gente morava, vinha um cara, né, com um carrinho de mão, macaxeira. E eu chegava da janela, minha mãe, macaxeira. Então, teve muitas cenas que estão gravadas na minha mente, né, com uma cena, e que isso aí é muito forte dentro de mim. A cena que a gente tinha uma babá, né, depois que minha irmã nasceu, tinha uma babá que cuidava de mim, de Emily. E aí, uma vez, minha mãe estava tomando banho. E eu vi a babá pegando a colher quente, assim, da panela e colocando na boca de minha irmã. Gente, é incrível. Eu tinha o quê? 3 anos, 2 anos? Sim. E aí eu lembro que eu saí correndo pro banheiro. Minha mãe... Não vou falar o nome dela aqui, Jesus. Já quem sabe ela tá escutando, né? Hoje em dia, né? Aqui. Minha mãe, não sei quem, tá colocando a colher quente na boca de Emily. E aí eu lembro que minha mãe saiu correndo do banheiro de toalha, né? Então, assim, foram muitas histórias. Arremessou a tiazinha do prédio. Boa! Não, mas a gente fala brincando, mas é sério isso. Não, né? não, seríssimo, pô. E aí de lá a gente, pai, né, graças a Deus, concluiu o seminário e foi chamado para pastorear em Seu do Bonfim. Já aqui na Bahia. Já aqui na Bahia. Então a minha memória mais forte é de Seu do Bonfim. Quem conhece Seu do Bonfim fica perto de Jequié, né, mais para lá. Não, perto de Jequié não. Seu do Bonfim é perto de quê, meu Deus? Juazeiro, Capim Sertão, Grosso, né? Aquela coisa brava. quente, né? Não, e tem muitas histórias, assim, coisas gostosas na minha vida, de que a gente morava na casa pastoral. O que é casa pastoral? É a casa que a igreja cede para o pastor morar. Uhum. Então, pai, de manhã, eu ia comigo e com Emily pra gente comprar leite. Lá em Seu do Bonfim, o costume era de comprar leite mesmo no curral, raiz. Se vacilar, ordenhar lá da vaquinha não, lá. Saulão. Era uma fila, todo mundo com seu baldinho. Com a tetinha. Que beleza. Lá ordenhando, e a gente aqui, ó, por favor, 1 litro de leite. E ele ordenhava, colocava na vasilha e a gente voltava pra casa. Então a gente fazia muita coisa gostosa. A gente, pai, vamos catar nicuri. Acho que poucas pessoas sabem o que é nicuri. São uns coquinhos que tem, que a gente parte, tem um coquinho dentro. Né? Então, essas coisas ficaram muito gravadas na minha mente, né? Período de Natal. Pai, vamos sair para procurar o galho, para enrolar de algodão. O galho. Isso. E o que quer dizer isso? Não, gente, Saulão. A árvore de Natal. A árvore de Natal. A gente rolava um galho de algodão. Olha, pra fazer eu tô tentando achar a conexão disso aí, viu? Porque então, não tem cão que sai com gato, né, cara? Não, mas o que é interessante, assim, eu e Emily sempre fomos muito em alto, não, peraltas mesmo. Minha mãe, coitadinha, lembro que um dia a gente tava almoçando, cadê Emily? Quando a gente procurou Emily já tava debaixo de um guarda-roupa, o guarda-roupa caiu em cima de Emily. Então, sempre fomos muito assim, muito sapecas mesmo, né? Depois eu falo outras palavras, vai que minhas filhas estão ouvindo. Não, você até tem cara que você é bem agitada, mas sua irmã não, sua irmã é mais Não, Emily era... E Emily, quando caía no chão, ninguém conseguia pegar, porque ela ficava emburrada, ela ficava muito nervosa. Então, a gente era muito ativa, né? Tinha um negócio de uns pintinhos coloridos, você lembra de galinha que elas vendiam nas feiras? Não, você é muito velha. Peraí, Saulo, peraí.
Eu tenho 18 anos. Calma. Tinha uns pintinhos, vocês lembram, certeza. Uns pintinhos que a gente comprava na feira, colorido, vinha roxo, rosa. Eu sei qual é. E aí a gente brincando com esses pintinhos, Emily saiu louca de lá de dentro, correndo. E aí bateu nesse pintinho, meu pintinho ralou lá daqui, mas pense no peão. Esse pintinho rodou assim, pá, caiu duro no chão. Eu fiquei louca, Emily matou meu pintinho. Então, assim, muitas histórias. A gente fazia loucura. A gente pegava umas plantas e apertava na água pra ficar roxinha. E aí vendia o povo na frente, passava o pessoal assim na frente. A gente disse, você quer comprar um perfume não pra ajudar a nossa família? A gente tá passando necessidade, você pode comprar o perfume. Isso em cima do Bonfim. Em cima do Bonfim. Isso pai e mãe não sabia nada. As pessoas passavam aqui, menina, tu sabe onde é que fica tal lugar? A gente ensinava tudo errado. Sim, o senhor vai aqui direto, depois o senhor dobra, depois volta. E eu e Emily se acabava de rir depois. O cara curvava pro outro lugar, ele cara. ia de boa. A gente fazia muitas coisas assim, né? Então, assim, eu acho que essa minha visão empreendedora, Saulo, vem desde a infância. Porque a gente começou a colecionar papel de carta e a gente começava a vender papel de carta. Que legal. A gente dizia que aquele papel de carta era exclusivo, que ninguém tinha, o povo acreditava e a gente vendia. Mas você não engana hoje, né? Lógico que não, né? Hoje você não engana, não, né? Não, de forma alguma. Então, eu acho que essa minha visão de empreender veio lá da infância. Então, Li, a infância, então, deixa eu tentar entender. Seu pai e sua mãe vão estudar em Recife, você é gerada em Recife, sua mãe vem para cá com seu pai, tem você aqui em Salvador, depois eles voltam para Recife para terminar os estudos. Isso. E aí tem sua irmã lá também, não é isso? Isso. Agora sim, deixa eu te perguntar uma coisa. Seu pai já conversou comigo algumas vezes, ele também já deve ter falado isso, ele já falou isso em público algumas vezes, das dificuldades que ele enfrentou lá na época de seminário. Que eu também terminei o seminário, então eu fiz o seminário e para mim foi muito de boa. Aqui em Santo Antônio do lado, ia de carro, reta final do seminário, pandemia, dentro do quartinho aqui, eu assistia às aulas. E ele me contou as experiências dele lá em Recife, né, no Seminário Batista do Norte, que eram aulas presenciais todos os dias. Ele morava internado junto com sua mãe. E para pagar os estudos, cara, ele tinha que fazer mágica. Não, mágica mesmo. E ele me falou que, não sei se você vai se recordar, se você se recordar, você pode até abrir um pouquinho pra gente aqui, se você sentir à vontade, que tinha época de estar contada até a comida. Exatamente. Ele me falou uma história de que ele ia no supermercado uma vez, teve uma questão de sardinha de leite. Falei, meu Deus do céu, cara. Exato. Você chega a se lembrar disso? Muito, muito. Como que era isso? Como que foi isso, na verdade? É interessante que a Porque, história rapidinho, atrás da história. você tá né? de boaça aqui. É. Pá, de boa. Não é que você é rica, não, pelo amor de Deus. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem que não passa fome, não passa necessidade. E isso é um privilégio. Porque tem muitas pessoas que passam. Mas você tem essa experiência que eu gostaria que você contasse para poder compartilhar com a gente aqui. É isso. É tão interessante a gente falar da história atrás da história, porque às vezes muita gente olha, né? Eu digo a todo mundo, sabe, Saulo, que a nossa mão tem linhas, né? E essas linhas são únicas. Sim. Como a história individual de cada um. Né? Foram momentos muito complicados. Como eu disse, novamente, a minha memória é muito forte com relação a isso. Então, assim, foram muitos períodos que meus pais passaram comendo arroz com caldo quinó, e meus avós mandavam cesta básica lá para casa, né, lá em Recife. Meu pai ia para o mercado para tentar ver como conseguir a alimentação, porque não tinha de fato. Meu pai vendia Purimax, eu não sei quem sabe o que é Purimax, é um filtro, né, um purificador de água. Né? Meu pai já foi tudo dentro do seminário. Né? Ele prestava serviços para o seminário para voltar em algum tipo de alimentação. Né? Então, foram momentos assim, muito difíceis mesmo na nossa família, momentos complicados. E assim, esses momentos se perpetuaram também para Seu do Bonfim. Não fazia pena, né? Misericórdia, mas as fotos que eu tenho com Emily nesse período são fotos a gente extremamente magra, muito magra mesmo, né? Não é que se passava necessidade. Lá em Seu do Bonfim, quem sabe um pouquinho da história, lá tinham períodos de água saloba. O que é água saloba? É água com muito sal. A seca lá é muito forte, né? Muito forte mesmo. E a gente... o que acontecia, geralmente, para a gente ter água, se pegava
aqueles baldes grandes e ia para um lugar. E eram aquelas filas enormes, Saulo, para todo mundo pegar água. A igreja, na época, fez uma campanha, conseguiu comprar uma Kombi. Então, iam os irmãos e pai ia dirigindo a Kombi e eu ia segurando esse balde, né? Eu sentava no banco assim e colocava esse balde grande entre as pernas e a gente ia para esse lugar, tipo uma fonte, vamos falar assim, Sim, né? Para pegar água potável. Exatamente, para pegar água potável. As coisas eram muito difíceis mesmo, muito complicadas. E tem uma fase na minha vida, eu creio que eu acho que eu tinha 6 anos e Emily 4, que pouquíssimas pessoas conhecem essa história. Que minha mãe entrou em depressão, né? Minha mãe ficou em depressão e aí meu pai, se você falar, eu sou fã, é verdade, eu sou fã mesmo de meu pai. A gente vai falar dele já já. E aí meu pai, ele cuidou de mim, de Emily, enquanto manhinha estava naquela bad. E a ponto dele ligar para os meus avós maternos e pedir para eles ficarem comigo e com Emily, porque não tinha como, minha mãe não tinha como cuidar da gente naquele momento. A gente sabe que depressão é uma doença, é uma doença que precisa ser tratada. Agora vamos pensar nisso há quantos anos atrás? Eu tenho 36, 6 anos 29, atrás, 30 anos atrás. Não é mais ou menos isso? Então, não é como a gente consegue hoje tratamento, né? Hoje se entende muito mais. Então, e para ela deveria ser pior, porque antes não se entendia e ela vivendo o que estava vivendo, não tinha a empatia das pessoas de se enxergar, de entender de fato o que ela estava passando. Perfeito. Antigamente isso deveria ser muito punk, cara. Imagina. Hoje ainda tem muita resistência, mas se entende mais hoje do que antes. Sim, Imagine antes, como que era isso? Saulo, pai com 30 e poucos anos. 2 filhas. Minha mãe tinha acabado de perder um filho. Que minha mãe ficou grávida de Elson, né? Uhum. Que ia ser o nosso irmão. E aí minha mãe perdeu o filho. Minha mãe entra em depressão. Eu e minha irmã sem entender nada. Só via minha mãe dentro do quarto, triste, e a gente sem entender. E meu pai arrumava a gente para ir para a escola, levava a gente para a escola, e voltava e dava banho e dava comida. E eu ficava sem entender, mãe, o que está acontecendo? E eu não conseguia entender. Tanto é que, nesse período, a gente estudava em uma escola, e a gente foi transferido para outra escola mais perto de casa, e eu não conseguia compreender por que a gente tinha saído, né? Por que eu saí de uma escola e fui para outra? E depois eu fiquei sem entender por que eu saí de São João do Bonfim e vim morar em Salvador. A gente morou... desculpe. A gente morou, eu acho que foi uns 8 meses em Salvador, mais ou menos isso. Esses 8 meses para tratar. Seu pai tratava a sua mãe enquanto vocês ficavam aqui com seus avós. Com os meus avós. Então aquilo era... Eu ficava, meu Deus, eu tenho que cuidar. Eu ficava numa vibe tão assim, sem entender de fato. Por que eu tava lá? Eu achava que eu tava lá pra... minha avó e meu avô, a gente engordar, porque eu achava isso. Porque quando dava as férias... quando dava as férias de Natal, São João, a gente vinha pra cá, pra Salvador, pra passar um período com minha avó. E quando meus pais iam buscar a gente ficava assim na porta da casa de minha avó, com a barriga de fora, tipo assim, olha, engordamos. Era ritual isso, né? Então eu digo, não, a gente veio pra cá, pra Salvador, porque... a gente veio engordar. Agora pense seu pai, um pastor, ter que administrar isso, ter que estar pregando toda quarta, domingo. E ainda, além disso, a gente não vai se aprofundar na questão da depressão, até porque depois eu vou chamar sua irmã para ser entrevistada nossa aqui, Emily, psicóloga. Além disso, antigamente, quando você tinha uma doença como essa, ainda mais vindo de uma esposa de um pastor, ela que estudou educação religiosa, isso. As pessoas associavam isso à falta de Deus. Sim. Pense ainda mais a barra que sua mãe passou e seu pai teve que administrar isso tudo, cara. Não é fácil, não. Não é. Não é de hipótese nenhuma, não é fácil. E aí, a gente lá em Salvador, tudo que eu tinha que fazer, eu perguntava a meu pai. Eu lembro que teve meu avô, meu avô maravilhoso, meu Deus, eu vou contar essa história também. Meu Deus, então são 3 horas de podcast? 5. 3 horas. Ok, 5 é um turno de trabalho, 8 horas. Sim, ok, beleza. Para fazer os cortes, cada corte vai ser de 40 minutos. E aí, teve um passeio que a minha escola ia para um tomboágua da Petrobras, não esqueço disso. E eu ligava para meu pai, por favor, eu quero ir com minha irmã.
Meu pai, não, você só vai se eu avô deixar. E meu avô diz, aqui você não vai. Então aquilo ali, eu fiquei, meu Deus do céu, por que não? Pra que o senhor me mandou pra cá? Eu fiquei toda assim, né? Sem entender muitas coisas. E aí, Saulo, vem aquele pulo. Pronto, tava em Senhor do Bonfim. Do nada, parei em Salvador. Do nada, vimos pra Nazaré. Eu fiquei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Que é a cabeça de uma criança... Pô, eu tinha idade de julho. Se as coisas estavam piores, poderia piorar. Vindo pra Nazaré, brincadeira. E aí eu lembro, olha só, que a gente em Salvador... que melhorou tudo pra vocês. A gente em Salvador, meu pai falou assim, olha, Deus me chamou, Deus colocou nas minhas mãos 2 lugares pra gente ir. Ou Nova Canaã, é uma cidade, ou Nazaré. Nova Canaã. Já ouvi falar, me pergunte onde é. Eu sei que nós fomos lá. E, assim, foi um lugar... eu sei lá, tinha 7 anos. E as pessoas nos receberam tão bem, muito bem. Já para aqui, para Nazaré, olha só que coisa, assim, interessante, Saulo. Para aqui, para Nazaré, meu pai veio só. Lá para Nova Canoa, ele levou todo mundo. Mas para aqui, para Nazaré, meu pai veio só. E você sabe... vamos colocar, eu nem lembro quantos anos meu pai tem aqui, mas tem 30 e lá vai, já aqui em Nazaré, né? Por aí. Não, 30, eu vim ele com 9. Ele tem 30 e lá vai de ministério, parece. Tem eu vim com 9, aqui, isso, sei, 27, 28 ele falou anos. várias vezes na igreja. 27 eu porque eu cheguei aqui, eu acho que eu tinha 9 anos, quando eu cheguei aqui. Mais ou menos, 9, 8 anos, mais ou menos isso. E aí, meu pai veio só. E aí, a igreja cheia de bloqueios, né? E meu pai veio só, não veio com a esposa, não veio com as filhas, não veio com nada. Depois meu pai, quando veio com manhinha com cabelo super curtinho. Imagine que coisa, que baque foi. Porque naquela época, né? Então a mulher tinha que ter um cabelo grande. Então foi algo muito assim... chocante para algumas pessoas. Exatamente. Né? Cultural, né? Só para eu finalizar essa questão lá de Salvador, voltando ainda um pouquinho, meu pai teve um Fusca, né? E lá em casa... tudo a gente orava, tudo. Uma vez meu pai comprou um som de casa, de segunda mão. Então, comprou um som, vamos orar, agradecendo a Deus por esse som. Então, a minha vida, a vida de Emily, a gente sempre aprendeu a agradecer. Ser muito grato pela xícara, pelo vento que passou, entendeu? Por tudo, tudo. A gente tinha uma galinha chamada 11 horas. O nome da galinha. Por que 11 horas? Porque todo dia, 11 horas, ela botava ovo. Então a gente batizou a galinha com esse nome 11 horas. Então a gente era grato pelo ovo que 11 horas colocava. Que entendeu? Legal. A gente era muito agradecido. Tinha lá em São Bonfim, eu sempre amei e amo maracujá. E lá em casa maracujá é parece ouro. Não. Não sou calma, não. Nunca surtiu efeito com a gente. Lá em casa também, meus filhos amam maracujá. E aí eu lembro que a gente cultivou um maracujá e uma vez... eu todo dia namorava esse maracujá lindo, maravilhoso, que tava no pé. E quando eu cheguei da escola, cadê o maracujá? Meu Deus, o maracujá caiu na casa da vizinha. Digo, não, meu pai, eu cultivei tanto esse maracujá. Eu fui na casa da minha mãe, você vai? Ela digo, vou sim, vou pegar o maracujá. E fui lá, busquei. Mas o que eu queria falar era assim, que a gente foi ensinado a ser muito grato. Sim. Por tudo, sabe? Mesmo em meio a tantas dificuldades, né? Restrições, limitações. Por tudo, pai, fazia com que a gente agradecesse. A gente orava, a gente agradecia. E isso é perpétuo dentro de mim, sabe? Isso é muito forte. Eu agradeço. Tanto é que hoje em dia eu acordo, de manhã eu posto e eu falo assim, eu coloco sempre no meu Instagram, mais 24 horas de oportunidade, seja grato. Né, agradeça, porque isso foi muito forte dentro de mim, sabe? Muito forte. Isso é importante demais. Muito forte dentro de mim. Tem gente que não é grato, tem gente que tem essa dificuldade de reconhecer, de agradecer. Isso. Mas vamos caminhar. E aí você chega aqui em Nazaré com quantos anos? Se eu não estou enganada, Saulo, eu cheguei aqui em Nazaré com 8 anos. 8 anos. A gente chegou aqui. Aí seu pai assume a primeira igreja batista aqui, sua mãe, sua irmã já está aqui. Isso. E deixa eu te fazer uma pergunta, para eu dar uma pulada de etapas assim. Como que foi esse encontro seu com a fisioterapia? Você encontrou a fisioterapia ou a fisioterapia te encontrou? Porque parece que é um casal perfeito, parece que vocês nasceram pro outro. Você não seria outra coisa a não ser o fisioterapeuta. E esse amor, Saulão, veio... De onde que nasceu, na verdade, exatamente. Esse amor também? Esse amor veio lá na infância. Na infância mesmo. Eu sempre gostei de
remendar coisas. Sempre. Eu e Emily falava assim, hoje vamos brincar de invenção. A gente amava brincar de invenção. Inventar, colar. Tipo, uma coisa maravilhosa era quebrar alguma coisa e eu consertar aquilo ali. Eu acho que se eu não fosse fisioterapeuta, eu ia ser engenheira, não sei. Alguma coisa de não, consertar, acho que não, cara, não sei. Você tinha que ser fisioterapeuta mesmo. Bicho. Eu tinha que ser uma coisa de consertar. Eu lembro, essa minha memória, que quando a gente chegou aqui em Nazaré... Mecânica. É alguma coisa, é nessa vibe. Isso era ali na oficina. Quando a gente chegou aqui em Nazaré, e aí a gente tava dormindo, do nada eu acordei, aquela gritaria aqui em Nazaré, uma gritaria. Eu chego na porta, procurei o pessoal dentro de casa, não encontrei ninguém. Quando eu chego na porta de casa, eu vi aquele rio transbordante. Eu digo, o que tá acontecendo aqui? E a gente morava ali na Conceição, né? Meu pai e minha mãe hoje ainda moram aqui no bairro da Conceição, em Nazaré. E aí eu vou te contar para fazer esse link com a fisioterapia. Uhum. E eu vi aquele aquele rio todo cheio. E eu vi gente descendo, a galera surfando no rio. Eu digo, o que tá acontecendo? Que vibe louca essa daqui? Resultado, depois que o rio desencheu, eu vi muitas coisas quebradas. Muitas coisas. Eu digo, pô, uma vontade de consertar as coisas, porque esse negócio de consertar era comigo desde muito pequena. Pronto, venho cá para o ensino médio, estudar, papapá. E esse meu desejo de consertar sempre continuou. Sempre. Uma coisa consertar, quebrava, eu tentava consertar. E aí eu comecei a me interessar por doença. Eu comecei a me interessar por isso. Né? E existia aqueles testes vocacionais que a gente fazia, né? Uhum. E toda vez que eu fazia um teste vocacional, eu falava isso, você gosta de pessoas doentes, você gosta... E eu sempre colocava. E aí dava fisioterapia, mas fisioterapia não era algo tão expandido assim, né? Na época. Pronto. Fiz meu 3º ano já com aquela imagem que eu queria, né? Fazer alguma coisa não era um pensamento meu fazer medicina, nem enfermagem, mas eu queria algo que tivesse que consertar. Pronto. Que tivesse que consertar. E aí apareceu a minha oportunidade de fazer vestibular e eu sentia de meu pai que ele queria que eu fizesse direito. Você é ótima em argumentar, em articular e blá, blá, blá. Sempre fui assim. Articular, olha só, articular. Sempre fui assim, né? Comunicativa, sempre fui persuasiva, sempre, né? Desde pequena, vendendo aqueles negocinhos lá. Sim, papai de carta. Pintinho. Ó, deixa eu contar só pulo. Vamos voltar. Uma vez. 5 horas de podcast. Calma. Uma vez a gente foi fazer uma corrida de bicicleta. Pra você ver como era a minha mente. E aí, eu nunca tive muita força, né? Mas eu tinha vontade. Resultado. Saulão, todo mundo correndo. Eu caí de bicicleta. E eu disse, gente, para! No meio da corrida. Todo mundo voltou. Gente, eu tô vendo um ET no céu, eu tô vendo um ET. Resultado, a corrida não aconteceu, porque todo mundo ficou procurando o ET. E, na verdade, não existia ET nenhum, é porque eu tinha caído e eu não queria perder. Meu Pensa Deus! aí. Que baratina ela jogou, cara. Eu tô vendo um ET, galera. Todo mundo voltou no meio da corrida. E eu digo, oh, beleza. Não saí no prejuízo. Essa vai pro corte. O ET. Volta, meu Deus. Você tava no... Sim. Começou a se interessar por doenças e tal. E aí meu pai achava que eu podia fazer direito. Blá. Saiu o primeiro resultado. Saiu o resultado do vestibular. Passei em direito. Porque eu fiz fisioterapia. Fiz em uma faculdade, eu tentei fisioterapia na Jorge Amado. E em uma outra instituição eu tentei direito. Saiu o primeiro resultado de direito. E eu fui me matricular. E aí peguei, Saulão, aquela grade, nem lembro, mas eu acho que tinha Direito Civil 1. Código Penal, papapá. E meu pai ficou muito feliz, né? Muito feliz, muito contente. Eu falei, advogada na família. Só que a gente tem um feeling tão grande, né? E ele olhou pra mim assim, falou assim, você não quer isso, né? Eu digo, pai... Seu pai é observador não, demais. Não, o pai mas quem não conhece, segue lá, pastor Erivaldo Sena. Pra você não quer isso. Não é nem o raio-x, ele faz a ressonância sua, cara. Só que eu já tinha me matriculado, tomografia. Né? Com os você olhos. Não quer isso? Eu digo, pô, pai, não quero isso. E ele disse, minha filha, você não quer? Tranca, para tudo. Eu digo, mas eu tenho certeza. Eu digo, tô aqui, minha irmã, vamos junto. E aí ele sempre me deu essa
força tremenda, Que né? legal, hein, E velho? manhinha, com aquele jeitinho dela, maravilhoso, minha filha, vai com calma, fale com seu pai. Sempre fazendo a borda, né? A mulher sempre faz aquela caminha de gato, maravilhosa. Manhã sempre, né? Vá, mãe. E aí, graças a Deus, eu sempre tive o apoio, né, dos meus pais em tudo que eu decidi. Tudo que eu decidi. E aí, antes de em si fazer a fisioterapia, quando eu terminei o meu 3º ano, eu disse, pai, eu quero ir embora. Então, meu pai sempre assim. A crise dos 18, todo mundo quer ir embora. Quero ir embora, sozinho e tal, vou completar 18. Pai, eu quero ir embora. Você quer ir embora pra onde, menina? Salvador. Eu quero ir embora pra Salvador, meu pai. Eu quero estudar lá, eu quero fazer cursinho. Eu quero ir. Ganhar o mundo. Eu quero. Ele disse, você tem certeza disso? Eu disse, eu tenho. Imagine, pastor. Pronto. Não é tão fácil a coisa assim, eu falando aqui, né? Mas ele disse, você quer, filha? Eu disse, pai, eu quero. Então, bora. Aí falou com minha tia, que minha tia Sil, meu tio Martinho, muito obrigado. Sempre tiveram a mim e minha irmã como filhos, né? E Irmão da sua mãe? Irmã de manhã, minha tia mãe. Sil. Tá. E aí ela me apoiou e sai a gente daqui de Nazaré. Numa segunda, primeiro a gente foi, eu acho que uma semana antes, colocamos as coisas lá. E eu voltei pra cá. O cursinho começava na segunda-feira. Sai a gente aqui com mala, cuia, carne de sertão, farinha, colchão embolado dentro do carro, no Fiesta que a gente tinha. Melhorou já, né? Do Fusca pro Fiesta. Sim, melhorou. Do arroz pra carne de sertão. E aí eu estudava no cursinho lá na Moraria, lá em Salvador. E pai falou assim pra mim, filha, daqui você vai pra Estação da Lapa e pega o ônibus São Caetano. Eu digo, tá certo. Desceu Eu ali. digo, pronto. E eu lá no cursinho, meu Deus, terminou o cursinho em pânico, né? Digo, como é que eu vou fazer pra chegar em casa? Não teve aquele tutorial, filha? Eu disse, não. Tu quer ir pro mundo, Quer ir vai. pra Salvador, vá. Vai. E aí terminou o cursinho, eu aqui travada, De né? noite? Não, de manhã. De manhã. E eu aqui travadíssima na beleza. E aí eu vi o pessoal falando que aquela Estação da Lapa. Eu digo, vou seguir esse povo. É descer ali na Moraria? Só que quem não sabe nada, Saulo, uma esquina é uma lonjura, né? E eu fui atrás do povo, chegou lá, moço, pelo amor de Deus, que ônibus eu pego aqui pra São Caetano? Minha filha pega em Marechal Rondon. Já pensou se fizessem o que você fez com o pessoal antigamente, quando você era nova? Mas barrar no Nordeste de Amaralina. Pô, se eu pego um desse, eu tava frita, pô. Ei, pô, não fale não que eu morei lá há 2 anos, Foi? tá? Morei lá no Tava Nordeste. frita. E lá vai eu, pronto. E aí foram, assim, tive muitas histórias. Que legal. Eu pegava meu cursinho muito cedo, a aula do cursinho era muito cedo. Acho que 7 horas começava a aula. Eu acordava 5 e pouca, porque eu pegava 2 ônibus, ia pra estação da Pirajá, pra de lá ir para o cursinho. Então eu voltava, meu Deus, eu voltava num sono terrível. Então eu vinha no ônibus cochilando. E eu, assim, primeira semana de Salvador, Saulão. Já queria voltar pra Nazaré. Não, eu sempre fui decidida. Mas primeira semana, quando eu abro meus olhos, que eu não identifico nada, eu motor, para este ônibus. Ele parou, eu levantei assustada assim, onde é que eu tô? Tô vendo um ET. Tô vendo um ET. Não sabia onde é que eu tava, resultado. Eu fui parar em outro bairro. Meu Deus. Eu disse, não, pior não é nada. É que eu só tava com o dinheiro certo, Saulo. Eu disse, motor, pelo amor de Deus, não tenho dinheiro pra voltar. Ele, calma, vou parar aqui o ônibus, vou botar você pela frente. Sim. E aí eu desci, e aí, graças a Deus, esse abençoado me colocou no ônibus e me trouxe de volta, né? E deixou lá na casa do seu tio, né? Não, perto, né? Deixou no próximo, ponto, né, pra eu chegar perto. Então, assim, eu tive muitas... Antes de estar na faculdade em si, eu tive muitas histórias. Então, você cursou em Salvador a faculdade. Sim. Onde foi? Jorge Amado. Jorge Amado. Isso. Beleza, aí você termina a faculdade e vem pra Nazaré. Ou trabalhou em Salvador? Não. Essa minha facilidade em conversar, em dialogar, em criar relações e conexões... Network. fez com que me abrissem portas. Oportunidades. Né? Muitas oportunidades eu tive em Salvador. Só que tem uma coisa, Saulo. Eu sou uma pessoa indecisa, mas decidida. Enquanto eu estou na indecisão, eu disse, meu Deus, mas quando eu decido uma coisa, já foi, Saulo. Sou muito parecido. Entendeu? Já foi. Eu fico naquela ali, pai, eu vou, não vou, mas quando eu decido, eu vou. Sai que eu vou. Nesse período da faculdade, entre que o meu esposo amado está ali sentadinho,
nesse período eu já estava noiva de Rodrigo, no final da faculdade, né? E a gente terminou, voltou, blá, 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 blá. Mas eu estava noiva e era algo que eu já tinha dentro de mim. Eu dizia, quando eu terminar a minha faculdade, eu quero ir embora. Eu não quero ficar em Salvador. Eu já estava lá 6 anos. Em Salvador já estava completando o 7º ano, lá em Salvador. Eu disse, eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. Surgiram várias oportunidades, mas eu disse, não, eu quero ir embora. Eu quero casar, eu quero ter meus filhos e eu quero ficar em Nazaré. Era algo que eu tinha muito certo dentro de mim. Eu quero ficar, eu quero criar meus filhos no interior. Quando eu vim para cá, eu vim para Santo Antônio de Jesus. Eu comecei a atender numa clínica em Santo Antônio de Jesus. Lembro. Isso, eu atendia lá no CTO, lá em Santo Antônio de Jesus. Aí eu já estou começando a lembrar. Já. Isso, do CTO fui pro INCA e aí foi crescendo as coisas. Até aí eu comecei a dar aula em faculdade, né? Fazendo cursos de especializações, aí comecei a dar aula em instituições, até que surgiu a oportunidade de eu vir para aqui para Nazaré. Mas eu já vim para aqui para Nazaré porque eu já estava grávida de Elis. A minha primeira filha já tinha casado, tinha montado o estúdio lá em Santo Antônio. No caso, vim para Nazaré, você fala trabalhar em Nazaré. Trabalhar em Nazaré. Porque você em Nazaré já estava. Já estava você em Nazaré. Ia e vinha todos os dias para Santo Antônio. Entendi. Todos os dias. Eu ia, vinha. Mas aí quando eu fiquei grávida de Elis, mais ou menos 4, 5 meses grávida de Elis, e aí eu digo, não, vamos para Nazaré, porque já esse translado para mim já estava inviável, né? Eu com a barrigona já. Caramba, é cansativo. Não, e primeiro o Libani passou por isso também, cara. Não grávida, mas... filho, aquela indecisão, e eu tinha que ir todo dia de manhã e voltava. Ia e voltava, e 6 horas eu saía da clínica, ou do INCA, ou do CTO, onde era, e ia para Valença, ou ia para Salinas da aula. Então, para mim, já estava tudo muito inviável, já estava complicado, né? E aí, a gente veio aqui para Nazaré. Daqui de Nazaré, a gente primeiro abriu e fez uma parceria com uma clínica que tinha aqui, né? Lá no Camamum. Sim. E de lá do Camamum, quando a Elis nasceu, a gente veio aqui para onde eu atendo hoje, que é na Odontocárdio. Eu já estou lá na Odontocárdio há 11 anos. Direto do túnel do tempo. Muito tempo, hein? Verdade. Pois verdade, pense verdade. aí, você resumiu a sua história de criança até o seu status hoje. Sim. O que você acabou de falar ainda tem muita coisa por trás ainda que não deu tempo de falar. Mas muita coisa. Mas foi perrengue, cara, que você passou, muito. hein? Foi perrengue desde quando seus pais tiveram que vir, voltar, dificuldades para poder se manter lá. Depois volta para aqui, para seu pai cuidar da sua mãe. Vai para Salvador, decide estudar lá. Depois volta para Nazaré. Então, assim, por trás de de um sucesso tem uma história e tem dificuldades que a gente enfrenta, Saulo, que são enormes e que nem todas as pessoas acabam sabendo. E muitas vezes essas mesmas pessoas imaginam que foi tudo tranquilo pra você. Exato. Pô, tranquilão, ele tá aí, casada com o Rodrigo, tal, 3 filhos, vida sossegadona, nasceu berço de ouro, tá de boa. Exato. E não tem oportunidade de ouvir isso aqui, né? Não tem. E, assim, uma coisa que... Só vou contar 2 coisas que foram, assim, muito marcantes. Não, tem mais eu não coisa posso... pra você falar. Não tem, mas eu não posso deixar de não falar dessas 2 coisas. Que isso tem um significado muito grande para mim. A primeira coisa é falar que eu tive 2 pessoas na minha vida, a não ser os meus tios em Salvador, que assim foram baluartes. Não só na minha vida espiritual, como no meu crescimento profissional. Que foi a minha avó Zélia, e meu avô, que já faleceu, meu avô Mário. Né? Eu passei por muitos, mas muitos. Eu estou pulando tudo aqui. De assalto dentro de ônibus, e graças a Deus eu nunca fui nem triscada por ladrão, por tiroteio, por tantas coisas. Então, assim, eu estudei em instituição particular. Né? E meu pai disse assim para mim: filha, você sabe que eu só vou estar aqui junto com você 6 meses. Se você não conseguir fiéis, não tem como. Né? E era uma coisa que eu queria muito. Então, Saulo, eu fiz muita monitoria. E na faculdade voltava a monitoria em bonificação. Então, teve uns meses que meu pai pagou R$42 de faculdade, porque eu fazia muita monitoria para poder... Você replicou o que ele fez. Exato. Lá atrás. Exatamente. Exato. Perfeito essa análise. Então, eu fazia muita monitoria. Eu ficava na faculdade o dia todo para falar assim: vou mandar para você o dinheiro do almoço. E esse dinheiro, depois disso ele soube, né? Mas esse dinheiro eu utilizava para pagar transporte. Hoje a gente tem... Oh, meu Deus! Hoje a gente tem WhatsApp, pô.
facilidade, bora botar aqui o PowerPoint, joga pra mim, joga pra você. Você faz não era faculdade, assim, né? Você faz faculdade sentado no escritório Perfeito. à distância, você não precisa pegar ônibus coletivo de Impressão, namoraria pra lá. A gente tinha que pagar São Caetano. milhões de impressões para imprimir conteúdos. Hoje você tem tudo aí no celular, né? Então era mais complicado. E aí eu venho de uma fase, vou pular dessa fase para falar dos meus avós, né? Que eu almoçava todos os dias na casa de minha avó e de meu avô, e meu avô sempre ali comigo. E aí vai o que vai mais me chamar a atenção. Eu já estava me formando e eu precisava comprar algumas coisas de fisioterapia. Né? Eu sabia que era muito puxado para meu pai e eu pedi qualquer coisa naquele momento, já que estava tudo muito complicado para ele já, né? Nessa época ele já estava morando em Santo Antônio, fazendo faculdade, e eu precisava comprar algumas coisas para começar. Só que isso me emociona muito, porque casa no período que meu avô começou a ficar com uma anemia. E ele começou a ficar anêmico e ele não sabia o que era, né? Meu avô é falecido hoje. E ele não sabia o que era, mas ele sempre ali comigo. E aí eu cheguei e falei assim, eu queria comprar algumas coisas de fisioterapia para começar. E ele falou assim, é o quê? Eu disse, vô, tudo dá R$264. Ele falou assim, e aí? Eu disse, o senhor me empresta esse dinheiro? Eu posso comprar as coisas divididas no seu cartão? E ele falou, tá bom. Eu digo, eu vou pagar quando eu começar a trabalhar. Eu vou dividir aqui, eu acho que dividir em 4 parcelas. E eu vou para Nazaré final de semana, vou atender, que eu atendi a domicílio, né? Vou começar a atender, e aí eu vou pegar esse dinheiro e vou devolver ao senhor. Então, foi exatamente no dia que nós pegamos o ônibus juntos, né? E meu avô foi para a clínica, para uma consulta com o hematologista, para descobrir o que estava acontecendo. Só que antes dele ir para essa clínica, ele foi nessa loja comigo, comprou os objetos, e eu saí numa emoção tão grande, tão assim, né, regozijada, porque eu tinha conseguido comprar as coisas. E aí, meu avô, logo depois disso, meu avô começou a ficar mais debilitado e começou a dar várias entradas no hospital. E meu casamento já estava todo planejado, né? E meu avô o tempo todo, não, minha filha, eu quero que você case, eu vou pro seu casamento, não sei o quê. Eu casei, eu me formei, na verdade, em julho, casei no outro ano, em maio. Né? E o que eu estou falando aqui para vocês foi mais ou menos em agosto. Sim. Isso é o que eu estou contando. E aí meu avô começou a se internar várias vezes, mas o casamento já estava planejado, estava tudo organizado. E aí, na semana do meu casamento, meu avô interna. E assim, coincidência, a avó de Rodrigo também interna na semana. Caramba. Convite distribuído, tudo já organizado. A gente montou uma estrutura para que meu avô pudesse assistir o casamento, né? Então, não veio minha avó, não veio alguns tios meus vieram e a gente casou. E do casamento, quando eu voltei de lua de mel, meu avô piorou. Minha família decidiu não contar pra gente. Sim. Eu estava em lua de mel. Uhum. Quando eu voltei no aeroporto, meus pais foram me pegar. E a mãe falou assim, já que você voltou, agora eu preciso te contar. Seu avô não tá bem. Teu avô tá lá no Roberto Santos. Eu digo, me leva agora. Lá do aeroporto mesmo, eu e o Rodrigo, a gente foi para o hospital. E lá eu dormi, já com a roupa do jeito que eu tava. Entendeu? Então, quando eu cheguei lá, meu avô, mas muito debilitado. E ele no corredor, né, no hospital, e muito difícil, né? Não tinha plano de saúde, nada. Tudo muito complicado. E aí a gente foi para casa no outro dia, e eu sempre, né, tentando dar uma injeção de ânimo ali no meu avô. E passamos um dia, no outro dia novamente a gente foi. E quando eu cheguei lá, meu avô estava de fralda e ninguém tinha limpado meu avô. E ele olhava assim para mim e eu disse, vô, eu vou ter que trocar o senhor. E ele fazia aquela cara, né, assim de não, o Rodrigo estava comigo. Eu disse, não olha para mim. Então eu acho que naquele momento ele falou assim, ele estava sentindo, né? É como se fosse o ápice do constrangimento, né? A primeira neta, tudo. Então a relação que eu tenho com o que eu tinha com meu avô, era uma relação muito próxima, paterna mesmo. Sim.
de tudo, né? Do acolhimento que ele teve comigo na época de Salvador e o não que ele me dizia, da postura que meu avô tinha. Meu avô cantava em coral, meu avô... A gente ia finais de semana para a congregação, que era uma igreja que a igreja matriz dava suporte, né? Lá em Salvador. Então eu falei, vó, eu tenho que te trocar, né? E aí eu fui, troquei, ele olhava assim para mim, a lágrima descia, tá tudo bem, né? E aí meu avô, depois eu engravidei e já pertinho de meu avô falecer, eu já estava com 5 meses, quando ele faleceu, mas ele ainda conseguiu pegar aqui na minha barriga. Então eu tenho essa história, né, de superação. Então não estou falando de limites. Meu Deus, ela não tinha nada. Não é isso que eu estou falando. Tô entendendo. Eu estou falando de superações emocionais e de apoio que eu tive. Então, assim, para eu estar hoje aqui, eu tenho uma lista de pessoas para agradecer. Eu tenho minha família inteira para agradecer. Mas eu tenho meu avô para agradecer. Que naquele momento, que estava tudo tão louco para ele, e ele descobriu aquela doença, e estava tudo muito difícil para ele, ele me apoiou. Ele me prestou 200 e poucos reais. E não é o valor, né? Porque talvez 200 e poucos reais seja um valor bem baixo, mas é o simbolismo disso e de quem ele representava para você. Sim. Então, assim, foi um grande incentivador na minha vida, junto com minha família inteira, mas o meu avô era um incentivador, assim, muito grande, né? Eu tinha esse apoio, né? E aí eu pulo de volta a história aqui para Nazaré, quando eu montei o meu primeiro estúdio de Pilates, lá em São Antônio de Jesus, né? Veio novamente uma memória muito grande dentro de mim, né? E interessante, Saulo, é que eu trabalhei, a gente conseguiu juntar um dinheiro, né? E aí eu disse, eu compro um carro ou compro um estúdio? Eu compro um carro ou compro um estúdio? A gente, né, tava em processo para casar, né? E aí Deus me abençoou e a gente conseguiu montar um estúdio de Pilates. E aí Painho sempre falava assim para minha filha, você vai crescer demais. Eu já vejo isso no dia da inauguração. Eu tenho certeza. Vai chegar um momento que você não vai ter nem como abraçar tanta gente. Porque daqueles olhos proféticos dele, né? Visionários. Seu pai, ele injeta, né? Ele injeta, ele não puxa pra baixo. Exato. E aí, graças a Deus, injeta energia, ânimo, né? Caramba, a história top do seu avô, hein? Não, a gente tem um negócio com os avós da gente. Eu também tenho muita coisa com minha avó. Sim. São relações que a gente vai criando, né? Caramba, minha avó, as duas vós, minha avó materna e paterna. Meu avô materno vivo ainda, né? Meu avô, ele é mais uma figura folclórica, assim, sabe? Que eu amo também. Tupi-Guarani. Meu avô tem 39 quilos. Ele é magrinho, ele anda a cidade toda, todo mundo conhece ele. Ele é uma figura. Então, são formas de amar diferentes. Eu amo meu avô de uma forma e amo minha avó. Exato. Minha avó Leia, né? Esposa do meu avô. E minha avó Isabel, que já faleceu, a mãe do meu pai. De outra forma, mas também amor, não deixa de ser amor. E o cuidado que minha avó, por parte de pai, teve comigo também quando eu fui morar em Salvador, no Nordeste, Amaralina. Cara, avô é um negócio incrível, viu, Lili? Eu lembro que quando eu saía para trabalhar, estagiar na Vale, quando eu morei em Salvador, eu saía às 5h30 da manhã. Minha avó já tava lá com minha camisa passada, brother. Lá embaixo. Porque, exato. Vó sabe, lá no Nordeste, é a casa de minha avó embaixo, minha tia e de meu pai. Então, cresce pra cima, sabe? Verticalmente. Então, os filhos vão fazendo em cima da laje, vai, sobrinho. Então, mas o lugar de você comer, você comia... Todo mundo comia lá embaixo. Eu sei como incrível, cara. Sei como Mas assim, quando eu saía 5h20, minha avó já tava com a camisa passada e minha avó só dormia, porque eu ia estagiar na Vale, saía da Vale, ia de noite pro curso, técnico de segurança, isso em 2007, 2008. Minha avó só dormia quando eu chegava em casa. Lá pra 11h30 da noite. Incrível isso. Então, e aqui em Nazaré é a mesma coisa. Eu sei quando eu saía pra fora, minha avó ficava... Teve época de eu chegar 2, 3 da manhã, sei lá, com os amigos e tal. Entendo. Minha avó tava no portão aqui em Nazaré. Que nem um gatinho, assim. Que nem um gatinho, 2, 3 da manhã. Só ia dormir depois que a gente chegava. Então, sei. cara, os avós têm um valor sentimental incrível. Sim, muito grande. Incrível. E aí venham pra eu montar o Estúdio Vita, né? Ele foi criado primeiro lá em Santo Antônio, depois a gente trouxe aqui, né, a convite do Dr. Renato, dono do Facar junto do Dr. Laércio, Ariela, e a gente trouxe o Estúdio Vita pra cá, né? Que lá em Santo Antônio era apenas um estúdio de
Pilates. Mas a proposta foi, se é pra trazer, eu quero trazer com tudo. Com fisioterapia, com Pilates, com RPG, com acupuntura. E aí Deus foi abençoando e foi crescendo, né? Sem contar, e aí vem a minha vida pessoal paralela a isso, que é o nascimento de Elis. Cara, 3 filhos. Não, Saulo, você não sabe. E eu queria 5 filhos, viu? 5 filhos. 5. Eu vou dar uma pausa na questão do estúdio, a gente volta já já. Sim. Mas eu morava na Conceição ali, e aí você morou um tempo ali próximo na Conceição, não na casa dos seus pais, você já era casada, você morava um pouco, acho que no pé da ladeira ali, perto da pousada da fonte ali. Exato. Aí eu ficava na porta, eu sou mais novo que você, né? Que você é uma veterana. Um pouquinho, só calma. Vocês que estão ouvindo aí, se alguém chorando, se você está ouvindo alguém chorar, é minha filha, que essa gravação aqui é na sala da minha casa. Família. Aí eu ficava na porta, aí, pô, tá grávida, a filha do pastor tá grávida, né? Depois eu vou perguntar, porque você não tem nome, é filha do pastor. É normal. Aí, cara, paria. Daqui a pouco tempo depois, essa minha tá grávida de novo, cara. De novo. E não satisfeito. Rapaz, esse meu sonho é grávida. Exato, a gente queria. Ela é muito fértil, o marido dela, a gente Rodrigão, a gente não. Cara, é um Na dragão, verdade, bicho. né, filho? Eu queria 5 filhos. Você tá louca? Não, mas sério, tô te falando sério. Mas eu assim, ficava vamos lá, na porta. calma. E você passava na porta da casa da minha mãe, que eu morava lá ainda. Isso. E toda vez que eu me lembrava de você, tava com barrigão. Calma aí, Saulo. O intervalo dos meus filhos são quase 3 anos. Quase. A gente só lembra do barrigão, cara. Só lembra assim, uma carreirinha. Meu Deus. Mas assim, deixa eu te perguntar uma coisa, rapidinho. Como que é sério, como que é um dia de culto pra vocês levarem as crianças? Porque quando a gente tá lá na igreja, assim, ó. Chega o Rodrigo com 4 malas na mão. Quando era menor, assim. 4 malas na mão, de lado de Exato. Você tem 2 mãos pra dar conta dos 3 filhos. Era um negócio louco. Vocês entram na igreja assim, a galera... De galera. Para o culto. O pastor pode estar lá pregando, o louvor pode estar lá tocando. Atenção. Para tudo. Aí entra a Ereli, a creche, Rodrigo e senta Exato. lá. Toma espaço de 4 ou 5 cadeiras para colocar as malas. Mas me fala, como que é o dia de culto? O culto na nossa igreja lá, que a gente congrega junto, o culto é às 6 da tarde, né? Eu queria saber se vocês começam a se arrumar meio-dia, assim. Saulo, graças a Deus, hoje a gente já tem independência, Alice, com 11, mas Saulo tá quem é mãe de 3, quem é mãe de 1 sabe, quem é mãe de 2, quem é mãe de 3, mais ainda. Então, assim, teve um período que Lara e Júlio pequenos, então o Rodrigo, coitadinho, era com uma sacola de um lado, uma sacola de outro, Júlio no braço, e eu de um lado Elisa, do outro lado lá. A gente entrava, tipo, de galera, né? Na igreja. Mas não é fácil, não. Mas sério, um dia de culto começa a que horas? Um dia de culto tem que começar muito cedo pra gente. Mas muito 3 da tarde? Não, fato. O culto começa às 6 horas, a gente começa às 4 horas. Porque, pensa aí, botar todo mundo pra tomar banho, arrumar todo mundo, pentear cabelo de 2. Júlio, a divisão lá em casa é ótima. Rodrigo toma conta do menino. Então, dá banho em Júlio, arruma Júlio, eu passo a roupa, pentio o cabelo das meninas, vai dar café pra todo mundo. Bora, desce, entra no carro. E aí, aquela loucura, e um grito, um berra, os 2 brigam, quando a gente olha, tá 2 embolados, desembola, bola o cadastro, cadê minha meia? Não tem a meia. Cadê a Xuxa? Eles pegou. E daqui a pouco a gente olha, até a Elis e Lara arrancando pelos cabelos. E aí vai. A gente chega na igreja, todo mundo sorrindo. Tranquilo. Nada aconteceu. Nada aconteceu. Quando eu olho, o Júlio já tá lá na bateria. Volta, Júlio. E aí vai. Ô, Lê, me fala aí, sério. Me fala um perrengue que você passou lá no estúdio, assim, tipo, alguma história assim... Não sei se pode, acho que pode, né? Não é, né? A gente já teve muita história. Perrengue assim no estúdio. Não, tem uma história que é muito interessante, Saulo. Hoje o estúdio, pra quem não conhece, é no 2º andar da Clínica Odontocardio. Hoje ele é grande, né? Mas ele nem sempre foi grande. Era menor. Eu acompanhei quando era menor. Fiz até fisioterapia no joelho. Era no 1º andar. E teve um caso muito interessante. Acho que era perto de... acho que Judas é o quê? Depois de São João? Eu não tô lembrando. São Judas? Que tem São aquela... Pedro depois. Não, que o pessoal queima Judas. Eu não tô lembrando. É depois de São João? Eu sou da Bíblia. Eu não sei. Zoando. Eu sei que foi perto de um período... período... É uma festa que você tá falando? Não, o pessoal não pega... É Semana Santa que o pessoal pega Judas e bota... É, Semana Santa. Feira do Caxias, aquela fase ali, né? Isso Feira mesmo. do Caxias. Resultado. A gente tá no estúdio, todo mundo, pacientes, todo mundo, a gente tem atendimento. Daqui a pouco a gente vê um corpo boiando no Rio Jaguaribe. Um corpo. Brasil, um corpo. Você não tem noção. Parou o estúdio. Aquela pessoa com os braços cruzados aqui,
boiando, porque lá no estúdio a gente tem um janelão. De vidro. E a gente dá direto pro rio. Quem não conhece aqui em Nazaré, a gente tem um rio chamado Rio Jaguaribe, que corta a cidade ao meio. A clínica onde eu trabalho é exatamente na frente do rio. Então a gente janelão. E a gente estava atendendo daqui a pouco, para todo o Brasil, um corpo boiando no Rio Jaguaribe. E aquele corpo fica preso exatamente no matagal, em frente ao meu consultório. Parou o consultório, ninguém atendia mais. O povo desesperado, liga pra Defesa Civil, liga pra polícia, liga pro SAMU. E aqueles pezinhos assim, e a pessoa com o braço cruzado. Velho. Parou Nazaré, aquela ponte encheu, acabou o atendimento, Saulo. Aquela ponte encheu. Chama a Defesa Civil, chama a bombeiro, chama todo mundo. Chega a polícia. Chegou, como é o nome? Como é que o pessoal chama aquele negócio? O rabecão. O rabecão. Chegou todo mundo, desce a polícia pra pegar este corpo. O corpo no meio do rio. Eu não creio nisso, Creia. cara. Saulo, quando a polícia vai lá no meio do rio, que puxa, era um boneco de Judas. Era um boneco, não. Foi cômico. Porque primeiro que parou o atendimento, isso era 9 da manhã. Eles vão tirar esse corpo, já era quase 11h30 da manhã. Então, assim, a gente não teve mais atendimento. Porque o povo tava em crise, era gente chorando dentro do... E aí começou a se perguntar, não foi não sei quem que tomou uma facada lá no Santa Rita, que jogou e disse que esse corpo veio de Muniz Ferreira. Quer dizer, criou-se tanta história em cima do corpo. Cenário, um folclore em cima disso. E né? era Judas. O bonequinho. Boneco Judas. Todo lá bonitinho de camisa social, gravatinha. Amarraram o bracinho de Judas aqui. Fake news. Fake news. Isso aí foi muito engraçado mesmo. Não, porque, meu Deus do céu. Mas já aconteceu muita coisa. Vem cá, qual foi o paciente? Qual foi não? O nome do paciente não, né? Mas se quiser falar. Mas o paciente, o procedimento mais dificultoso que você teve, que tipo você precisou assim, caramba, dar o seu melhor do conhecimento para poder recuperar. E também fala um pouco sobre a sensação de você pegar um paciente, você receber um paciente, admitir, como eu já fui paciente seu, ainda sou, né? Sou paciente seu. É bem assim, falho, mas sou. Tudo bem. E você acompanhar a evolução do paciente, cara. Bom, o cara fez uma cirurgia de ligamento do joelho, o cara com inúmeras restrições de movimentação. Você ali, dia a dia após dia, quando o cara recebe alta sua, o cara tá tranquilo. Como que é essa sensação? Mas fala um pouquinho de algumas dificuldades também que você tem de alguns pacientes. Vou te falar. Vou falar do meu paciente, que eu posso dizer o nome dele, daqui a pouco eu conto, mas quando você, Saulo, não é vangloriação, não é nada disso, mas quando você é uma pessoa que tem uma expertise naquela área, quando você é uma pessoa que domina aquela área, que você é uma autoridade naquilo ali, né? Que isso não tem nada, não é ninguém, é Deus mesmo, né? Que tipo, teu dom é esse daqui. E o conhecimento também, né? Exato. Deus... Não, é isso que eu tô te falando, né? Quando você tem uma expertise, quando você domina, quando você é uma autoridade naquilo ali, isso é óbvio, isso vem em cima de muito estudo, de você estudar o tempo todo, né? Então, você dominar algo. Eu sei fazer um bolo e sei fazer um bolo muito bem, né? Não, eu me garanto aqui na feijoada, eu sou boa. Não, pode deixar, eu vou construir tua casa, tu vai ficar de boca aberta. Pode deixar, que é reabilitação, eu domino, entende? Então, assim, eu procuro ser boa, não. Eu procuro ser muito boa naquilo que eu empenho em fazer. Eu procuro estudar muito. E não é soberba isso. Não é isso que eu tô te falando. Não tô me vangloriando disso. Não, eu tô entendendo. Entende? Mas pra quem encara isso como soberba, é isso, foi isso que eu acabei de falar. Não é se vangloriar, né? Isso é em detalhes, não é em coisas simples. Como eu acabei de falar, de construir uma casa bem feita. Você fala, essa pessoa que é referência nisso aqui, né? E você saber que você é bom naquilo ali. E eu sei que eu sou muito boa em reabilitação, né? Sem meu pai, não estou me vangloriando de nada. Mas se você estuda, se você se dedica para isso, né? Você é bom naquilo ali. Então, eu acho que o meu paciente mais complicado foi o meu pai. Complexidade, seu pai. Exato. Meu pai estava jogando bola,
E aí ele lesionou o tendão de Aquiles, né? Eu tava grávida de Alice e ele chegou, me ligou, já desesperado, eu tava atendendo. Filha, meu pé tá solto. Meu pé tá solto. Quando eu cheguei, o pé de meu pai estava solto. Solto. Quem não sabe, tendão de Aquiles é um tendão que a gente tem ali próximo ao calcanhar, né? Ele faz um movimento de flexão plantar, flexão dorsal do pé, né? Que esses movimentos que a gente tem de acelerar e desacelerar o carro. E a gente foi, correu, correndo pra emergência, pá, cirurgia, pá, e pai naquela, né? Aquela, meu Deus, tem que fazer cirurgia. E aí veio a reabilitação. E aí eu senti aquele pânico, né? Não é pânico, meu pai falou assim, vamos ver se essa menina é boa mesmo. Vamos ver, vamos aplicar agora, vamos avaliar se tudo aquilo que eu investi, né? Então, eu acho que foi um paciente mais complicado para mim, porque eu tinha que provar, não para ele não queria prova, mas eu tinha que provar para mim mesmo, para mostrar para ele que tudo aquilo que ele investiu, todo o esforço que ele fez, era recompensador, que eu era boa naquilo ali que ele tinha investido. É tipo você aplicar, né? Você aplica em bolsa de valores, sei lá, em ações, em fundo, você vê aquilo ali que quer que isso aquilo... Cara, eu tô viajando aqui que o mundo criou um encontro marcado entre vocês. Exato. Desde o começo lá, você estudando, vai pra Salvador, pronto, você agora tá aqui comigo. Exato. Me prove agora. Me prove que você é boa. Caramba, né? bicho, que massa. Então, véio. em todas as fases, primeiro, cadeira de roda, não pode botar o pé no chão. Pai, 2 muletas, vamos tirar. Minha filha tem certeza, pai, vamos tirar uma muleta. Tô dizendo, tá na hora, vamos tirar uma muleta. E tirou a muleta, tira 2. Agora tu vai correr, tu vai subir escada. E ele naquela, posso, filho, pai, confia, vai. E assim, depois disso, eu reabilitei ele várias coisas. Hoje ele é meu paciente de Pilates. Eu vejo lá. Né? E assim, mas eu acho que foi o meu paciente mais... Que eu precisei essa reafirmação dentro de mim também, né? Te exigiu mais, hein? Muito, E o fato de você reabilitar, agora falando na globalidade. Sensação prazerosa agora. Não, exato. De uma coisa mais simples, de eu pegar um bebezinho para reabilitar. Minha filha. Sim, sua filha. Pode falar. Minha filha é sua paciente. De eu pegar um bebezinho, de a gente dar a possibilidade de um paciente que teve AVC, né? De um paciente meu que teve AVC, que era maravilhoso, esse paciente ativo, atleta, teve AVC, e aí eu vou atender ele na cama. Um paciente que não conseguia nem sentar, e hoje ele dirige carro. Que incrível, hein? De uma pessoa que não consegue sentar, porque o centro de gravidade desloca, né? Então a gente colocava ele sentado, ele caía, colocava ele sentado na cama, ele caía. E hoje ele dirige, sobe aquelas escadas para o estúdio e volta. Então, ter essa autonomia, você promover qualidade de vida, você promover uma autonomia para esse paciente é algo que é recompensador. Isso aí, meu Deus, é surreal. Aí eu não vou entrar nessa seara de achar que tudo é Deus, assim, porque talvez não seja proposta, mas vocês que trabalham na área de saúde, eu sou enfermeiro também do trabalho, mas sou mais voltado para a empresa, ali com o meu curso técnico, mas eu acredito muito, Li, que a área de saúde, cara, a área de saúde é a área em que Deus mais usa vocês para promover vida. Sim. Lógico, o dono da vida é Deus, ele que fornece, mas o instrumento que ele utiliza, que é a gente, né? Deus não vai usar um copo, nem um celular, nem uma taça de vida, ele vai usar seres humanos. Mas vocês que são da área de saúde são os instrumentos de Deus para reabilitar, para prolongar a vida de acordo com a vontade dele, para promover saúde, para curar. Exato. E isso deve ser tão incrível, bicho. E é uma linha tênue, assim, sabe, Eli? Porque ao mesmo tempo que você pode encarar isso como uma coisa boa, você pode se ensoberbar, não sei se existe essa palavra, você criar um pouco de divindade. Certo, entendo. Que não vem de você, nem do pessoal que trabalha, é de Deus, mas é uma linha tênue que, ao mesmo ponto que vocês são instrumentos para usar e devem ter a humildade de entender que isso vem de Deus, o conhecimento que vocês têm. Perfeito. Tem outro lado também que muitas vezes a soberba domina o coração dessas pessoas que pelo fato de serem médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas, tudo,
acabam sim, vai descendo. Sim, mas assim, eu acho sim. muito lindo como Deus usa vocês da área de saúde. A gente pode ver agora na pandemia. Teve um amigo meu que perguntou assim pra mim, cara, onde é que tá Deus na pandemia? Eu falei, Deus tá no pessoal da saúde. Deus tá com o médico que tá ali na linha de frente, tá com o enfermeiro, tá com com os infectologistas, Deus tá com os cientistas promovendo conhecimento para a vacina chegar. Sim, sim. Deus está ali com aquela galera. Então, deve ser uma sensação muito prazerosa, que é uma linha tênue, que a gente tem que ter muito equilíbrio para poder isso não subir pro coração da gente, pra gente não ficar vaidoso, né? Perfeito. E achar que a gente é Deus, se não somos. E assim, com os anos vão passando, você vai adquirindo uma prática, um reconhecimento diferenciado, e a ponto das pessoas confiarem em você. Incrível. Tô te entregando, minha filha, tô te entregando, meu pai. Você acha que isso e isso? Então, hoje eu vivo constantemente recebendo. Hoje, eu no consultório, recebi uma mãe. Eu não sou médica, eu não sou ortopedista, eu sou fisioterapeuta. Mas o nível de reconhecimento que você tem faz com que as pessoas confiem demais em você. Uhum. E hoje uma mãe levou seu filho de 13 anos, porque ele caiu na quadra e ela precisava ouvir de mim. O que na minha visão, incrível o que ele tinha. Eu tô levando ele pro hospital agora, mas eu quero ouvir de você, o que é que você... Hoje à tarde, eu quero ouvir de você, o que é que você acha que ele tem. Então eu recebo todos os dias, doutora, eu confio tanto em você, minha filha tá assim, me fala aqui, o que é que eu acho? Já recebi pacientes que vieram de hospitais com laudos médicos, né, encaminhamentos médicos, mas assim, Lia, eu preciso que você me diga de fato o que é que você acha. Uhum. O que é que isso é pra mim? Sabe, Saulo? Isso é pra mim nada mais do que reconhecimento. É Deus na minha vida e eu promovendo saúde na vida das pessoas, promovendo melhoria, qualidade de vida. Então isso pra mim é assim, surreal. A cada dia eu me reafirmo como pessoa, eu me reafirmo como profissional, eu me reafirmo como ser humano integrante desse mundo, porque não é o fato só de eu estar atendendo, de eu criar relações com as pessoas, de eu criar vínculos com as pessoas. Você sabe, lá no estúdio, quando eu montei o estúdio, Saulo, a gente é um ambiente que eu cuido só de doença, mas eu queria que fosse um ambiente que a gente não visse doença ali dentro. Tanto é que, para quem não conhece o estúdio, lá a gente tem uma área de plantas, tem uma área de cafezinho, tem biscoito, café, não sei, várias coisas. Eu tenho um ambiente de sofazinho, de poltronas, para as pessoas poderem sentar, uma TVzinha, TV e terem relações, entendeu? Porque a dor, além da dor. O que isso quer dizer? Quando eu digo assim, existe a dor além da dor. Por exemplo, você que gosta de jogar futebol. Fato? Sim. Amo. Aí você teve uma lesão no joelho, não foi? Sim. Pronto. Então, como era pra você se restringir em não poder jogar bola? Sofrimento. Pronto. Depressão. Então, pronto. E como é hoje para o meu paciente novo, vários pacientes novos, vou falar um caso de um paciente com 35 anos, com uma lombociatalgia muito grande, ele tem um hernia de disco, mas ele tem dor muito forte na coluna, que essa dor irradia para a perna. E ele tem uma filha de 3 anos, que ele não pode carregar, que ele não pode colocar no colo. Então, a dor, além daquela dor, eu não estou falando de dor física, eu estou falando de dor emocional. Sim. Aquilo que lhe restringe. As limitações. Entendeu? O combo vem junto, né? Pronto. Eu tenho um paciente hoje, graças a Deus, eu tenho uma parceria hoje com a faculdade FACEMP, né? Lá em Santo Antônio de Jesus. E eu recebo alunos da FACEMP. E aí, um paciente nosso que teve AVC, e ele tem uma sequela, ele não consegue caminhar direito. E aí, um dos alunos, eu perguntei para eles assim, pergunte a ele qual é o maior desejo dele. E aí, o aluno, na mente do aluno, ele achava que o paciente queria caminhar, né? Ele queria caminhar bem. Ele falou assim, eu quero mexer o meu café. Quer dizer, há prazer nele em mexer a xícara. Porque todo dia quem tem que mexer é a esposa. Então ele não quer caminhar, ele não quer saber. Ele quer mexer o café dele. Uhum. Então isso aí é o que promove, né, as restrições emocionais que aquela pessoa tem. Uhum. Então eu tento minimizar ao máximo, né, no nosso ambiente, no nosso espaço lá no Estúdio Vita, tornar o mais confortável, mais acessível, um lugar que a gente tenha várias correlações e crie-se amizades.
Sim. Como a gente tem pacientes que falam assim, doutora, hoje eu não tenho condições de fazer nada. Mas eu posso ficar aqui só sentada? Eu posso ficar aqui conversando com o pessoal que vai chegar? É um lugar de acolhimento, né? Perfeito. Muito bom. Eu me sinto acolhido quando eu vou lá. Eu sei disso. Muito bom. Lia, eu preciso caminhar pro final. A gente já tem A gente tem 1h10 já. 1h10, cara. Por que eu converso tanto assim, Paulo? Podcast é 1 hora, né? Mas, cara, não tem como com a Ereli ser 1 hora. É impossível. É impossível. Mas a gente precisa caminhar pro final já. E eu quero só abordar um tema com você antes da gente fazer um ping-pong e encerrar. Esse novo momento seu, eu tenho acompanhado você nas redes sociais e tenho visto que você tem desenvolvido... Você vai explicar melhor. Algumas ferramentas motivacionais e tal. E eu até brinquei com você antes da gente começar a gravação. Não sei se isso tem a ver com coach. Eu já troquei uma ideia com sua irmã não gosta de coach. Não. Seu pai é coach. Você é o quê? Você é meio coach? Você tá mais pro lado de cá ou de lá? O que é isso? Vou te explicar. Marketing digital. Vou explicar. Não se preocupe. Saulo, nós vivenciamos a pandemia, não foi isso? Estamos no finalzinho dela. Isso, vivenciamos aquele período caos na pandemia. Sim. Para eu chegar aqui no que eu vou te falar, eu preciso falar disso. Eu sempre tive amor por plantinhas, e isso, eu passei um momento bem, assim, bad na minha vida, tava tudo bem, meu trabalho bem, meu marido maravilhoso, ali sentadinho. Deixa eu falar dele já pra finalizar. O grande finale, sempre bom ficar pro final, né, gatão? Lindo. Tudo maravilhoso, minha família bem, que a gente vivenciou problemas assim muito complicados. Na gravidez de Júlio mesmo, o Júlio teve um aneurisma, né, ventricular no cérebro, foi muito complicado. Mas estava tudo muito bem, mas eu não estava bem comigo mesma. Eu estava triste, eu estava desanimada, até que minha irmã, você precisa fazer terapia, tem pra lá. E a minha terapeuta falou assim, pensa numa coisa que você acha que você gostaria de fazer, mas que você não tem condições de cuidar. Eu digo, olha, eu acho que eu queria cuidar de planta, mas é impossível eu cuidar de planta porque minha vida é louca, eu tenho 3 filhos, é estúdio. Ela disse, então você vai cuidar de planta. E aí uma paciente me deu uma planta e nisso eu fui crescendo, criando amor pelas plantinhas. Chegou o período da pandemia, tudo trancou. Eu já cuidava das minhas plantas. Aquele período, né, da pandemia. 2020, por aí. E aí eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou começar a postar minhas plantas. Só que eu vi que teve um nível de aceitação tão grande, eu disse, eu vou começar a vender planta. Vou começar a vender planta sem ter planta. Isso também serviu como uma fonte de renda, hein? Com certeza, A pandemia Saulo. parou tudo, cara. Eu comecei a ver, olha com a minha visão empreendedora, eu vendendo papel de carta lá na infância. Eu comecei a vender as plantas sem ter planta. Eu pegava as fotos de uma amiga minha, que ela me enviava, postava, aí todo mundo, eu quero. Eu ia a Salvador, trazia as plantas e vendia. Então eu vendia sem ter. E a coisa foi crescendo no nível, eu digo, não, eu tenho que fazer uma empresa. E eu fiz uma empresa. De verdade, uma empresa. Nosso contador, Marcos, aí, Ruth. Topzera, marcando. Fiz uma empresa e comecei a comprar diretamente das empresas que vendiam plantas para grandes empresas. Só que a coisa foi crescendo de um jeito e eu estava construindo a minha casa. Sim. E aí eu comecei a colocar as plantas dentro dessa casa que eu estava construindo, não a que eu estava morando. Só que cresceu. Foi crescendo. Eu digo, não, preciso de um ambiente maior. E aí minha sogra me deu um terreno que ela tem. E aí a gente montou um horto mesmo. E a gente tem um horto aqui em Nazaré. Que legal. Chama Horto Terra Morena. Só que as minhas ideias surgem assim, ó. Na madrugada eu em casa, eu digo, mãe, eu quero vender planta, meu Deus, vou botar aqui nome. Aí surgiu Li Plantinhas. E nisso cresceu. Aí aonde vem a minha chave? Um dia, eu sem saber, Saulo, por Deus, meus filhos não sabia. Fiz uma história, que é exatamente sobre isso que depois eu quero comentar. Pode falar, Jéssica. Oi. Eu fiz uma história sobre uma planta. Eu falei sobre o nascimento da planta e uma planta específica. Durante 3 dias. Falei do nascimento da planta, aqui. E finalizei, depois desses 3 dias, sem saber, Saulo. Finalizei, que hoje eu entendo o que foi que eu fiz sem nem saber. Depois que eu fiz esses 3 stories, esses dias, no último dia eu fiz uma postagem no meu Instagram, que tá lá para quem quiser ver, falando sobre uma planta chamada Manacá da Serra. E eu finalizei e escrevi isso aqui. Imagine você ter uma planta dessa no seu quintal. Só escrevi isso, Saulo. Pronto. Eu acho que eu tinha uns 500 seguidores nessa postagem. No Instagram, pessoal? Não. No do Li Plantinhas. No Li Plantinhas. Saulo, quando eu acordei, eu tinha 2.000 e não sei quantas pessoas me seguindo. Eu tomei um susto. Quando eu abri os insights,
eu tinha 250 mil interações naquele post. Eu caí no chão. 250 mil. Eu tinha mais de 4 mil salvamentos. Eu tinha mais de 2 mil compartilhamentos. Eu digo, o que foi que eu fiz? Aquilo ali deu um nó na minha mente, porque eu precisava entender o que foi que eu tinha feito. E eu repliquei o que eu fiz. E no outro post, que até o Instagram depois tirou, mas depois eu explico por quê, porque eu coloquei uma música, e essa música era proibida na Indonésia. Aí, eita, aí o Instagram foi... Só que nesse segundo post que eu fiz, eu tive 500, meio milhão de interações. Eu digo, não, o que eu tô fazendo aqui que eu fiz esse negócio que deu tão certo? Pronto, aí eu comecei a estudar marketing digital, porque eu tinha que entender o que é que eu tinha feito que tinha dado tão certo. E aí, falando, só para enganchar, que no período da pandemia, quando eu comecei a criar o Horto, eu já tinha feito muitos cursos sobre planta. Então, eu não sou leviana em falar, eu tenho cursos de 1 milhão de coisas de planta. E aí eu digo, não, eu quero entender o que é que está acontecendo. Foi aí que eu comecei a estudar mais sobre história. Como a gente consegue criar mensagens que a gente consegue marcar. E, assim, hoje eu sigo referências, né? E esse livro aqui é muito importante, que é Story Brand, que é um livro que fala sobre como a gente consegue criar mensagens que atraiam, de fato, os nossos clientes. Entendeu? É um livro, assim, um best-seller, né? Que é... Como criar mensagens que atraiam os seus clientes? Como eu consigo criar mensagens, de fato, que gerem conexões com os meus clientes? Foi o que eu criei sem eu saber. Então, existem 7 elementos do storytelling. Storytelling são Isso tem a ver com rede social? Rede social. Rede social, entendi. Porque o que é que eu descobri? Que a rede social, ela interage com você através de conexões. Como é que hoje você clica em algo lá, ou de uma marca, de uma loja, não é porque você publica a camisa, é porque aquilo ali lhe faz sentir. Naquela postagem, ele levou a você a sentir alguma coisa. Não é em si o fato de você ver, porque o que eu fiz com aquela planta foi dizer, imagine você ter uma planta dessa em casa. Então eu não disse, compra essa planta, tantos reais. Então, eu criei uma narrativa, que essa narrativa culminou em eu gerando o desejo da pessoa ter. Caramba! Exatamente. Então, é exatamente o que eu faço hoje. E, assim, para finalizar só a minha frase, eu estou terminando o infoproduto. Eu vou lançar um infoproduto agora digital. Que o infoproduto é? Na área de plantas. Exatamente. Que é o meu infoproduto, que vai ser... O meu infoproduto não é carro-chefe, mas é o meu teste. Eu vou criar esse infoproduto teste, porque eu quero hoje trabalhar também no digital. Eu digo que eu sou uma pessoa mutável, né? Sim. Porque já que eu descobri isso e que eu consegui fazer, e eu estou conseguindo fazer, tanto é que hoje minha parceria que eu tenho com a Fafemp, nada mais, nada menos foi porque eu criei um desejo através do Instagram. E isso gerou uma conexão com a instituição, que veio até mim e falou assim, a gente precisa fechar com você. Eu quero que você ensine aos nossos alunos, entende? Então, quando eu posto algo no Instagram, ou meu pessoal, ou recentemente eu postei sobre um vídeo que eu fiz, fazendo um vaso simples. Da noite para o dia, eu tive eu tinha 2.000 e poucos seguidores, hoje isso foi sábado. De sábado para domingo, tem 2.000 pessoas a mais me seguindo. Então, porque eu criei uma narrativa, eu fiz com que as pessoas se conectassem a mim e quisessem utilizar do que eu estou fazendo para fazer também. É entendeu? Muito mais do que vender planta. Não, é muito mais do que vender planta. Não é nem vender vida, é vender história também não. Não, preciso dar o nome disso. É criar história, inserir o outro na história que foi sua e que pode ser do outro também. Isso. Basicamente Só que isso. A coisa mais fascinante é que eu vou te criar um desejo tão grande que a venda vai ser algo que você vai fazer simples. Sim. Não, eu preciso disso aí. Você usa a planta, um exemplo entre aspas, como gatilho, como gancho para... Porque eu tô te promovendo o bem-estar de ter com a planta, daquela terapia, daquele momento. Emocionais e tudo. De você estar... Exatamente. De você estar bem, cultivando. Então, eu tô terminando de criar o meu infoproduto, porque eu sei que quando eu lançar,
eu não vou ter trabalho de vender. Tá, um podcast. O podcast é muito mais do que uma gravação para YouTube. Perfeito. Tem a ver com partilha de vida, que a proposta foi essa. Exatamente. Partilha de vida, diálogo, comunhão entre pessoas, trocas. Você vê que hoje a gente fez uma story falando e tiveram 50 pessoas que clicaram, acessaram o teu link do podcast para tentar entender o que era. Então, assim, isso é persuasão. Que legal. Entende? Então, cara, que massa, bicho. Eu não posso mais demorar, porque a gente tá com verdade, 30 já. Essa conversa aqui é pra 2 horas. Eu tô ali com o seu esposo lá, sentado ali já, batendo no relógio. Bora dormir, pra casa, que hoje tem sono. Isso é sono. Bocejando. Li, rapidinho, bate bola. É bem light aqui agora. Olha, precisamos de outro podcast, porque eu tenho que soltar aqui várias coisas que aconteceram no Chile. Muitas coisas aqui. Da confraria. Muita coisa que eu tenho que soltar aqui que vocês não sabem. Desse amigo de vocês aqui, Saulo Amorim. O meu medo do Zon. Muito medo desse cara aqui. Tigre, viu um leão, viu um leão. A gente foi pra um safari. E aí o cara falou assim, olha, a lhama, ela é atraída por tudo que brilha. E Saulo estava perto de uma grade que brilhava. Ele, tira essa lama daqui! Pelo amor de Deus! Então, tem muita coisa aí. Minha sombra tá aqui, eu tô com medo dela, cara. Tudo, mas muita coisa. Vamos lá, rapidinho. Praia ou piscina? Ah, praia. Um livro. Story Brand. Uma música. Uma música, meu Deus. Uma música, vamos rápido. Os Outros São os Outros, de Leone. Pose você. Adoro. Já conheci. Que massa. Topzera. Eu gostei. Essa música é muito massa. Adoro. Vamos lá. O que é? Sol ou chuva? Chuva, agora de chuva. Chuva. Não sai. Chuva. Sol ou chuva? Chuva. Nazaré, Senhor do Bonfim ou Recife? Nazaré. Certeza. Por que Nazaré? A minha ascendência toda aqui. Nazaré, de fato. Vou jogar esse vídeo aqui pro pessoal de Senhor do Bonfim. Não faça. Não, Nazaré, com certeza. Uma banda. Os Hansons. Os Hansons. A minha infância. Não conheço. Não é. Um livro da Bíblia. Mateus. 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Porque se eu for falar uma, complicado. Vai ficar pai, mãe, esposa e irmã. E os 3 filhos, bicho? 4 pessoas. Mas eu vou resumir. O que é a família? Rapidinho, por favor. O que é a família que envolve seu esposo, seus filhos e seus pais? Minha estrutura. Minha estrutura, minha base. Não tem. O que significa pra você? Se pudesse resumir em pouquíssimas palavras. O meu alicerce, o concreto, a minha fundação. Isso aí. Família. Exatamente. Deixa eu te perguntar, pra gente finalizar, que cena você gostaria de estar na Bíblia, presenciar com seus olhos? Poxa. Cara, eu vi isso no podcast, eu vou perguntar pra todo mundo isso, cara. Que cena na Bíblia você queria estar presente? Tempo. Eu acho que eu queria estar na cena Davi e Golias. Eu acho que Davi... Como você gosta de uma luta? Não, eu acho que Davi... Gente, tem tanta coisa com certeza. Falar, bicho. Não. Você me perguntou uma cena, não. Pelo amor de Deus. Quem foi que tirou a pedra da... Não. Porque eu sou muito emotiva. Eu prefiro coisas de ascensão. Sim. Entendeu? Só em assistir filme de crucificação. Davi Golias. Não, eu acho que Davi. Não, aquele menino mirrado, pirralho, cabelo pra trás... Só costelinha, cambitinho. Olha aí, tá começando a se identificar, era magrinha quando era nova, tem a ver com isso. Vai pra lá, seu pirralho. Aquele menino pegou aquela pedrinha. Eu acho que o gigante era uma coisa tipo, não sei, aquele cara do Velozes e Furiosos, aquele cara bem fortão. E ele voa e todo mundo diz, vai morrer, peraí, vai dar um soco pitoque. Então ele era aquele cara que ninguém acreditava. Entendeu? E o inverso, qual a cena que você não gostaria de estar presente? Na Bíblia? Na Bíblia. A crucificação. Eu não, de fato, não queria. Não queria estar? Não. Eu acho que eu ia morrer naquele momento. Não sei explicar. Eu acho que eu ia ficar ali do lado de Maria, de uma forma, dizer assim, porra, tu é guerreira, mulher. Não é possível. Você tá aqui conseguindo ver teu filho crucificado. Eu não conseguiria estar naquela cena ali de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. E o susto que eu ia ter, meu Deus, cadê Jesus? Não, eu ia ficar... Não, essa cena não queria estar. Para finalizar, tem alguma pergunta que eu não fiz que você queria responder ou algo que eu não toquei no assunto que você queria falar?
Ou acho que a gente... Tem muita coisa que a gente não abordou, mas para esse primeiro momento, você queria falar algo que não foi aberto aqui? Eu acho que se você me perguntasse o que é que eu diria para ele daqui a 10 anos... Eu ia te fazer essa pergunta no final. Não é essa, mas uma parecida. Mas o que é que a Ereli diria para 10 anos? O que é que a Ereli iria dizer para a Ereli daqui a 10 anos? Eu acho que o que a Ereli de 10 anos diria para agora... Pode ser? Pode ser. Eu acho que a Ereli de 10 anos, daqui para frente, ia dizer assim, olha... tu trilhou tudo certinho. Independente do que os outros pensam ou que os outros acham de você, porque quando eu comecei o Horto, o pessoal achou que eu fali na fisioterapia, você vê. Quando hoje eu estou estudando uma nova coisa, para falar assim, fisioterapia não está dando certo, nem o Horto. Então eu acho que eu diria para mim mesma, né? E olha, meu Deus do céu, uma bênção na minha vida, tanto o Horto que minha terapia, e como a fisioterapia, o meu estúdio maravilhoso com as minhas filhas maravilhosas. Então eu acho que a Ereli de 10 anos ia falar assim, Ereli, tá vendo aí que valeu a pena? Porque eu tenho certeza, Saulo, que eu ainda vou crescer. Eu acho que eu ainda vou ser conhecida em um nível hard. Sério. Eu quero que isso fique gravado. Tá gravado. Eu quero que isso fique gravado. Gravado, porque eu tenho uma certeza disso. Eu acho que essa certeza eu tenho desde criança. Que eu vou... um dia as pessoas vão me conhecer no nível hard. Mas você sabe? queria que essas pessoas te conhecessem com qual identificação primária? Eu acho que as pessoas querem... Quando as pessoas te verem, você está conjecturando lá na frente, projetando. Qual é a identidade que você gostaria que as pessoas vissem você quando você for conhecida como você imagina ser? Eu espero todos que você seja. Sim, sim. Eu quero que as pessoas me vejam como alguém que tem a possibilidade de influenciar pessoas a crescer. Sim. Eu acho que não é em si na fisioterapia, não é em si no outro, mas num conjunto. Eu quero que as pessoas digam assim, poxa, Ereli é uma mulher que não desiste, uma mulher que trabalha, que está aqui hoje porque ela construiu isso aqui tudo. Sim. Então, eu quero que as pessoas me vejam dessa forma. Finalizando, Ereli Ereli... 2 pontos. Pouquíssimas palavras. Ereli é... Ele tá dando pouquíssimas várias vezes. Não, gente... Não, eu acho que Ereli é uma mulher de ascendência. Eu acho que sim. Eu tenho certeza. Eu sou uma mulher determinada, forte, trabalhadora e de ascendência. Show. Li. Estamos finalizando, cara. Que top esse momento. Gostei demais. Foi mesmo, que o show. Tempo voou. A gente tem quanto tempo ele? Coitado de Felipe, está em pé. Felipe Ivan, 1h26. Caramba. Não tinha como ser menos tempo do que isso. Não. Na verdade, se vacilar, a gente duraria mais. Não, muito. 2 não, horas. Se for contar a história aqui, pai. Mas assim, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom esse tempo, essa partilha. Muita coisa eu aprendi na sua vida que eu não conhecia. Vim descobrir. Muita coisa do que a gente conversou aqui eu levo para mim também, essa questão de influenciar na vida das pessoas. Sim, sim. E nós que lidamos com o público, eu não sou famoso, mas lido com um nicho de pessoas ao meu redor, a teia de relacionamento que eu tenho, que eu exerço uma certa influência. Sim, sim. Como todo mundo exerce a sua influência dentro da sua realidade. E eu aprendo hoje aqui que a gente precisa se preocupar com o que a gente vai influenciar as pessoas. Sim, sim. De forma positiva ou de forma negativa, a depender das nossas atitudes. Li, obrigado. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu trabalho, abençoe sua família, abençoe seus projetos, seus planejamentos. Que você fique famosa e me chame para eu ficar famoso com você também. Marca o podcast aqui para ter 5.000 visualizações também igual a você. Claro, eu vou fazer isso. Beleza? Eu que agradeço, Saulo, pela oportunidade, pelo carinho, pelo convite. Estou muito feliz. Espero que você tenha gostado. Que não é só para enriquecer o podcast, sim, mas sim para... eu precisava ouvir determinadas coisas que eu acabei de falar. Uhum. Então me reativou muitas lembranças. Isso foi sensacional. Reativar quem eu sou, o que eu quero e como vai ser as coisas. Maravilha. Tamo junto? Sim. Valeu, Li. Valeu. Finalizamos hoje o 2º episódio do podcast 10 Centavos de Prosa com a fisioterapeuta Ereli Sena. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e nos vemos na próxima. Um abraço. Valeu, gente. Tchau, tchau.